Um oficial veio convidar Lucian para a cerimônia de seleção da estrela militar. Lucian seguiu atrás do oficial, adentrando mais profundamente na base. Eventualmente, eles chegaram à entrada de um grandioso salão de conferências. Ao empurrar a porta, todos os olhares dentro da sala se voltaram para Lucian. Lucian viu Fubuki e Shin. Os outros instrutores e estudantes também estavam presentes, incluindo Rocky e os outros dois que ele havia conhecido durante o processo de seleção. Ele também notou um homem de meia-idade em uniforme militar, com estrelas douradas adornando seus ombros, exalando uma aura de autoridade imponente. Lucian supôs que aquele homem devia ser o oficial de mais alta patente na seleção daquele ano, o Major-General Yu, do Distrito Militar Oriental. Ao ver Lucian entrar na sala, o General Yu o cumprimentou com um sorriso caloroso, como se estivesse vendo um familiar mais jovem, fazendo um gesto para que se aproximasse. Naquele momento, quase todos os olhares no salão estavam fixos em Lucian. Um por um, distintivos e recompensas foram entregues pelos oficiais. O distintivo de Lucian era de um dourado brilhante. O próprio General Yu o prendeu em seu peito. O material era o mesmo usado no distintivo de um grande mestre, diferenciando-se apenas no design. O General Yu expressou a esperança de que, um dia, Lucian usasse o verdadeiro distintivo de grande mestre. Com uma expressão solene, Lucian respondeu calmamente enquanto fechava a mão em punho. Esse dia não está muito longe. O General Yu ficou momentaneamente surpreso, mas logo caiu na risada, alegremente. As expressões de todos na sala eram variadas ao ouvir essas palavras. Nenhum deles duvidava de Lucian, e ele havia dito aquilo sem soar arrogante. Parecia apenas estar afirmando um fato inevitável. Todos os anos, o Distrito Militar Oriental realizava a seleção da estrela militar, mas nenhum dos participantes havia sido tratado pelo General Yu com tanta consideração. Lucian foi o primeiro. Em seguida, foi a hora de entregar as recompensas. Os 10 primeiros colocados receberam frascos de sangue de fera como prêmio. Lucian também recebeu um pequeno frasco contendo cerca de 300 mililitros de um líquido vermelho. Com um gesto grandioso, o General Yu liderou o grupo para fora do salão de conferências. Lucian, Rocky, David e Emo seguiram, acompanhados por seus respectivos instrutores, enquanto o restante só podia observá-los com olhos cheios de inveja. Eles sabiam que estavam prestes a entrar na piscina de sangue de fera e na piscina de medula, e apenas os 3 primeiros tinham o privilégio de entrar na piscina de sangue de fera. No entanto, devido à performance excepcional do prodígio Lucian, o animado General Yu ainda concedeu uma vaga extra ao quarto colocado. Lee pensou na piscina cheia de sangue e medula de fera, na qual ele não teria chance alguma de entrar. O garoto, antes arrogante, de repente, sentiu que o pequeno frasco de sangue de fera em sua mão já não parecia mais tão valioso. Logo chegaram a uma sala bem iluminada, repleta de aparelhos e tubos. O General Yu virou-se para Lucian e os outros, instruindo-os a removerem suas roupas e se prepararem para entrar nas câmaras de cultivo. Exceto por Lucian, todos foram levados para câmaras preenchidas com sangue de fera. Após se despirem, cada um entrou em sua respectiva câmara. Enquanto isso, Lucian foi conduzido pelo General Yu até a piscina de medula de fera. Lucian viu diante de si uma câmara de cultivo com cerca de 2 metros de altura e 1 metro de diâmetro, preenchida até a metade com um líquido dourado pálido. Ele olhou curioso para o fluido âmbar que fluía suavemente atrás do vidro transparente e não pôde deixar de perguntar: por que está apenas pela metade? Por que não encher completamente? Fubuki revirou os olhos e respondeu, exasperada, perguntando se Lucian tinha noção do custo dessas preciosas medulas de fera. Só isso aí custou mais de 1,5 bilhões, e isso apenas o custo de produção. Se fosse vendido, o preço seria 10 vezes maior. Lucian assentiu, impressionado, mas então perguntou seriamente: e se não for o suficiente para ele absorver, ele pode receber uma recarga? Fubuki ficou sem palavras. Outro oficial interveio, rindo. Após tirar a roupa, Lucian entrou na piscina de tutano. Fubuki o observou e não conseguiu evitar corar, admirando a fluidez e perfeição de seus músculos e seu físico alto e proporcional. Comentou baixinho que não esperava que Lucian tivesse um corpo tão bem definido. Com um splash, Lucian mergulhou na câmara de cultivo. Ao submergir, o líquido dourado pálido chegou até seu pescoço. A sensação era como se agulhas pressionassem desesperadamente sua pele, tentando perfurá-lo. Ele mergulhou mais fundo, deixando que o líquido dourado pálido o envolvesse por completo. Agora, as energias dentro da câmara, que pareciam quase vivas, invadiam rapidamente seu corpo. A energia avassaladora se espalhava como uma enchente furiosa. Cada centímetro de sua pele, cada fibra de sua carne e até cada fio de cabelo era envolvido pela energia, absorvendo-a com voracidade. O influxo massivo de energia impulsionava seu corpo ainda mais no caminho da técnica do corpo dourado indestrutível. Seu nível de energia sanguínea subia vertiginosamente a cada segundo, rugindo em suas veias e evoluindo até atingir uma consistência tão espessa quanto mercúrio. David foi o primeiro a sair da câmara de cultivo. Durante o processo, um som constante de estalos vinha de seu corpo, sinal de que seu poder marcial e sua força física estavam avançando rapidamente. Um oficial próximo entregou-lhe uma toalha grande. David a pegou e secou o líquido restante. O oficial o elogiou, dizendo que ele praticamente esvaziou a câmara, realmente digno de ser chamado de prodígio. David riu, mas então perguntou com curiosidade: e os outros? O oficial olhou
olhou de lado e informou que ele havia sido o primeiro a sair. Ao ouvir isso, o orgulho que David sentia se desfez na hora. O oficial tentou confortá-lo, dizendo que ele se baseava no poder psíquico e não na força física. David sabia que quanto mais tempo alguém permanecesse na piscina de sangue de fera, mais energia absorvia e maiores os benefícios. Minutos depois, Amy também saiu da câmara. Estava extremamente empolgada, pois logo romperia o gargalo e se tornaria uma artista marcial de nível 4. Finalmente, a câmara de Rock se abriu. Entre os três, Rock era o mais forte e, com o sangue da besta, avançou diretamente para o nível 5. As pupilas de David e Amy se contraíram levemente, seus corações dispararam de choque ao ver Rock atingir o nível 5 sem nem absorver completamente a primeira câmara. O oficial ao lado deles disse que eles estavam enganados. Aquele era o segundo lote. De fato, os dois notaram um recipiente vazio ao lado da câmara de cultivo de Rock, ainda com alguns resquícios de sangue de besta. Eles pensaram, segunda câmara, ou seja, no mesmo tempo que eles, Rock conseguiu absorver 2/3 a mais de sangue de besta. Absorvendo 2/3 a mais, era possível imaginar os imensos benefícios que Rock obteve. O olhar de David e Amy para Rock ficou muito mais complexo. Quando Rock estava prestes a se vestir e deu alguns passos, não acreditou no que viu. O general Yu se aproximou da câmara de cultivo, olhando para o garoto de olhos fechados dentro do vidro transparente e perguntou: "Como está indo? Tudo correu bem?" Fubuki assentiu com um sorriso e respondeu: "Apenas que o consumo do tutano especial foi um pouco rápido." Observando o nível do líquido dourado pálido prestes a baixar da altura dos olhos, o general Yu disse casualmente: "Dê a Lucian o máximo que ele puder absorver. Transfiram tudo da câmara reserva para garantir os melhores resultados." De repente, um membro da equipe informou que o tutano extra de besta da câmara reserva já havia sido todo usado. O general Yu ficou em silêncio por um momento. Sua expressão ficou séria. Encarando o garoto de olhos fechados dentro da câmara de cultivo, ele ordenou que a equipe verificasse rapidamente o armazém, comentando que queria ver até onde esse garoto poderia surpreendê-lo. Outro recipiente de medula de besta foi despejado na câmara, submergindo a cabeça de Lucian, e então, a uma velocidade visível a olho nu, o líquido começou a diminuir rapidamente. Lucian refinava repetidamente sua técnica do corpo dourado indestrutível, temperando cada músculo e osso de seu corpo. Mais 2 recipientes de medula de besta de nível 4 foram trazidos. O rosto do general Yu permanecia inexpressivo, mas suas mãos, escondidas atrás das costas, tremiam levemente. "Continuem", ordenou. Lucian sentia como se incontáveis vulcões tivessem entrado em erupção dentro dele. Ele percebia distintamente a energia fluindo constantemente em seu corpo, como se fosse inesgotável. Apenas meio recipiente dessa medula especial já era o suficiente para fornecer uma energia imensa, ajudando a completar a primeira fase da técnica do corpo dourado indestrutível. Se essa é a força da medula de besta de nível 4, quão aterrorizantes seriam os níveis 5, 6, 7 ou ainda mais altos, pensou ele. Ao mesmo tempo, a equipe olhou para o general Yu e perguntou se deviam continuar. Todos na sala lançaram um olhar para o lado da câmara de cultivo, mais de uma dúzia de recipientes de vidro vazios. Os lábios do general Yu tremeram ligeiramente. Mesmo sendo um grande mestre de nível 7 e também um major-general, ele estava tendo dificuldade em manter a calma. "Continuem até que Lucian não consiga mais absorver", ordenou com raiva. "Se esse garoto não se alistar no Distrito Militar do Leste no futuro, eu juro que vou arrancar a pele dele." O custo de um único recipiente dessa medula única era superior a 1 bilhão. Já tinham sido usados mais de 10 bilhões. Havia um buraco negro dentro de Lucian. Lucian percebeu que todos os ossos em seu corpo haviam se tornado dourados, brilhando intensamente. A primeira fase da técnica do corpo dourado indestrutível estava completa. Entre seus ossos e músculos, algo parecia estar germinando e crescendo. Ele havia avançado com sucesso para o nível 4 como artista marcial. Seu físico e suas artes marciais haviam alcançado um avanço monumental, e sua capacidade de combate estava prestes a testemunhar uma melhoria sem precedentes. A câmara se abriu de repente, e o general Yu mal podia acreditar que Lucian havia absorvido toda a medula de besta. Lucian saltou da câmara de cultivo. Quando seus pés tocaram o chão, o piso rachou sob ele. Uma figura alta e imponente ficou de pé, com gotas de líquido dourado escorrendo pelos contornos de seus músculos esculpidos, formando pequenas poças no chão. As oficiais e Fubuki, presentes na sala, ficaram todas olhando fixamente para Lucian. Seu corpo inteiro irradiava um brilho dourado. Quando Rock, David e os outros chegaram, perceberam que a diferença entre eles e Lucian havia crescido ainda mais. Fubuki sorriu amargamente, reconhecendo que, em apenas 2 meses, Lucian havia se tornado ainda mais poderoso do que ela. O olhar do general Yu ficou intenso. De repente, ele deu um passo à frente e estendeu a mão para agarrar o jovem cheio de energia à sua frente. No entanto, Lucian não evitou o movimento. Em vez disso, seu rosto se iluminou de empolgação. Ele tensionou o braço direito, preparando-se para o impacto do soco. Técnica do grande mestre do Força Estelar 10 vezes. 10 sóis no céu. Lucian emitiu um brilho ardente. Punhos e palmas largas colidiram com força. Lucian recuou várias vezes, deixando rachaduras no chão duro a cada passo. Sacudindo o braço dolorido, Lucian deu um sorriso forçado.
General, você exagerou na força para alguém do nível 4. Os olhos do general Yu brilharam e ele explodiu em uma gargalhada. A aura de um grande mestre irrompeu ao seu redor como ondas gigantescas. Seu poder de combate não parece o de alguém que acabou de avançar para o nível 4. Lucian apenas ergueu as mãos, sem saber o que dizer. Mas, eu estou no nível 4. Com uma expressão irritada, o general Yu retrucou que não se importava se Lucian era de nível 4 ou não. Depois de consumir 15 bilhões em medula de besta, um tapa era até pouco. Os oficiais e estudantes que haviam corrido até ali, incluindo o próprio Lucian, ficaram chocados com os recipientes espalhados no chão, todos rotulados como medula de besta de nível 4. Mesmo sabendo que o general Yu não havia usado toda a sua força, o golpe ainda fora real, um ataque genuíno de um grande mestre de nível 7. Um artista marcial de nível de grande mestre possui no mínimo 1 milhão de poder de combate. Como alguém como Lucian conseguiu resistir a isso com tanta facilidade? Naquele momento, todos os olhares dos oficiais e estudantes na sala se voltaram para Lucian. Rock, David e Amy estavam completamente atonitos. Um golpe direto de um grande mestre e 15 bilhões em medula de besta? Eles sempre souberam que havia uma grande diferença entre eles e Lucian, mas jamais imaginaram que fosse tão colossal. No nível 4, Lucian talvez já possuísse o poder de combate de 500 mil, o equivalente a um artista marcial de nível 6 no auge. A força esmagadora de Lucian eclipsava tudo, e eles não conseguiam sequer imaginar como ele havia resistido ao ataque do general Yu. Só de pensar nisso, seus corpos se arrepiaram. Uma sensação de terror. David tremia da cabeça aos pés, enquanto Amy sentia como se sua alma tivesse sido arrancada do corpo. Fubuki e Shin observavam Lucian, pensando no fato de que ele ainda era apenas um estudante do ensino médio que nem sequer havia feito o exame unificado. Ao pensarem nisso, Shin olhou para Fubuki, que assentiu em concordância. Ambos chegaram à mesma conclusão. Lucian, sem dúvida, conquistaria o primeiro lugar no exame unificado daquele ano. Rock encarava os recipientes espalhados no chão, lembrando que Lucian, da mesma idade que ele, já possuía um poder de combate de 500 mil. O que aconteceria quando ele avançasse para o nível 5 ou 6? Ele estaria realmente no mesmo nível de um grande mestre? Ao lembrar que Lucian já havia demonstrado a vontade de um grande mestre, tornar-se um de fato era apenas uma questão de tempo. Só então Lucian percebeu algo. Ele havia absorvido uma quantidade significativa de medula de besta de nível 4. Não era à toa que ele sentia que a energia estava um pouco exagerada antes, e por algum motivo, ela continuava se renovando. Ele deu um sorriso sem graça, enquanto agradecia ao general Yu. Afinal, aquilo tudo valia 15 bilhões. O general Yu realmente não havia economizado. O favor que ele demonstrou a Lucian era de fato muito generoso. General Yu, no entanto, acenou com a mão, minimizando o gesto, e disse com leveza a Lucian que não precisava agradecer. Quando Lucian fosse ao campo de batalha, bastaria matar algumas bestas a mais. Dessa forma, toda aquela medula de besta do Distrito Militar Oriental não teria sido desperdiçada. Lucian assentiu, juntando as mãos em um gesto respeitoso com uma expressão séria. Ele acreditava que enfrentar o inimigo no campo de batalha era o dever de todo artista marcial e deixaria que suas ações falassem por si. O general Yu olhou para o jovem com satisfação, como se visse nele o vislumbre de um marechal. Virando-se com uma risada alegre, se despediu brevemente de Lucian, acreditando que, na próxima vez que se encontrassem, Lucian já teria se tornado um grande mestre, e tinha certeza de que esse dia não estava distante. Fubuki se aproximou de Lucian, informando que a seleção militar havia sido concluída com sucesso. Ela o parabenizou e perguntou sobre sua preparação para o exame unificado. Quando perguntou para qual universidade ele estava se preparando, Lucian ficou confuso e quis ouvir recomendações de Fubuki. Ela sorriu, dizendo que, com a força atual de Lucian, qualquer universidade do país estava ao seu alcance. Se ele estivesse interessado na região leste, então a Universidade Marcial Winston era a melhor escolha. Afinal, Lucian era originalmente da província de Arataka, então receberia tratamento e benefícios especiais lá. No entanto, sua expressão de repente ficou séria. Essa era a recomendação que ela daria antes. Há um mês atrás, com certeza o aconselharia a ir para lá. Mas agora, Fubuki queria que Lucian fosse para a capital real. Fubuki continuou com a voz firme, porque na capital real existem 7 universidades marciais divinas, os berços das artes marciais da nossa nação. É onde se reúnem os talentos marciais mais elite do país. Ao entrar em uma dessas 7 universidades, se Lucian conseguisse quebrar o recorde da Torre Marcial Divina, ele poderia conquistar o favor de um santo marcial. Sob a orientação de um santo marcial, haveria uma grande chance de ele romper limites e se tornar um grande mestre de 8º nível. Santo marcial, um título distante e desconhecido. A expressão de Fubuki tornou-se solene. Santos marciais são os pilares do mundo, possuindo um poder marcial além da imaginação. Sua autoridade supera até mesmo a dos distritos militares e dos próprios poderes nacionais. Atualmente, sua nação possui 3 santos marciais de 9º nível, os Supremos Marciais, o Santo Sasaki Kojiro, o Santo Marcial de Jade, Tanjiro Kamado, e a única mulher entre os santos marciais, a Estrela Negra Marcial, Mikasa Kerman. Lucian se lembrou da linha do tempo que havia visto no Reino dos Sonhos. Nesse estágio, os mais fortes do mundo estavam apenas no nível 9, o que significava que os santos marciais estavam no topo absoluto. Após um breve momento de silêncio, foi Fubuki quem falou primeiro. Ela disse que não pode
pode tomar decisões por Lucian, pois não consegue prever o futuro dele, mas acredita que o futuro de Lucian pode ir além de qualquer outra pessoa, talvez até além de um santo marcial. Lucian a olhou, levemente surpreso. Não esperava que Fubuki o considerasse tão altamente, mas, considerando suas 3 técnicas marciais transmitidas pelos mais poderosos artistas marciais de nível 11 do futuro, além do conhecimento e da experiência de artes marciais acumulados em 10.000 anos, ele estava confiante de que suas conquistas futuras realmente ultrapassariam as de um santo marcial. À distância, Shin observava os dois. Ao ouvir Fubuki especular que Lucian, atualmente apenas no 4º nível, poderia um dia superar o nível de um santo marcial, sua primeira reação foi de ceticismo. No entanto, em um instante, sentiu que talvez tivesse subestimado o talento inigualável que Lucian demonstrava, sugerindo que seu futuro talvez não fosse tão limitado quanto pensava. Fubuki abaixou o olhar, comentando que o posto mais alto em todo o distrito militar é o de Marechal Supremo, que alcançou apenas o 8º nível, o nível de Grande Mestre. Ele nunca conseguiu romper para o 9º nível, o de Santo Marcial. Lucian perguntou, mesmo com todos os recursos do distrito militar, ele não consegue romper? Shin se aproximou lentamente, balançando a cabeça. É muito mais complicado do que parece. Pode parecer apenas um nível de diferença entre o 8º e o 9º, mas para cultivar um Grande Mestre de 8º nível, o exército já esgotou todos os seus melhores recursos. O 9º nível não é algo que possa ser alcançado apenas com recursos. A diferença entre os 2 níveis é imensa, quase incompreensível. Por isso, o 8º nível ainda é chamado de Grande Mestre, enquanto o 9º é o Santo. Ter um santo marcial de 9º nível sempre foi um desejo antigo do nosso exército, mas ainda não foi realizado. Fubuki suspirou. Como oficial do Distrito Militar do Leste, ela deveria incentivar Lucian a permanecer ali, mas não queria impedi-lo. Esperava que ele escolhesse seu próprio caminho e que ela sempre apoiaria sua decisão. Ao ouvir isso, o coração de Lucian acelerou. Diante dele estava Fubuki, vestida com um uniforme militar azul escuro. Sob a aba do boné, seu rosto tinha um formato oval perfeito, pele impecável e traços delicados e deslumbrantes. Ele pensou sobre o possível futuro. Se permanecesse no Distrito Militar do Leste, talvez acabasse mesmo se casando com Fubuki, como indicavam as informações do Reino dos Sonhos. Evitando o olhar de Fubuki, disse com convicção, Lucian é grato por toda a ajuda de Fubuki. Assim como prometeu ao General Yu, um dia pisará no campo de batalha para defender sua pátria. É tanto seu dever quanto sua obrigação. Lucian jamais esquecerá ou decepcionará o Distrito Militar do Leste, nem Fubuki. O rosto de Fubuki se iluminou com um sorriso aliviado. Olhando profundamente nos olhos de Lucian, disse que aguardaria ansiosamente o dia em que ele retornasse ao Distrito Militar do Leste. Depois de alguns segundos, ambos coraram, e Lucian tossiu de maneira constrangida. Não queria ficar sozinho com Fubuki naquele clima estranho, mas Shin parecia ter notado algo. Olhando para os lados, parecia ter descoberto um novo mundo. Atacando os habitantes de Sadala, com um sorriso sádico, ele provocava. Muito lento. Venha, Vegeta. Dê o seu máximo. É a luta da sua vida. O almirante Leriak observava a cena angustiado, enquanto divagava. Que esse demônio está massacrando nosso povo diante dos nossos olhos. E nós estamos impotentes. Que miserável eu sou. Só posso contar com você, Vegeta. O vazio e a dor dentro de mim são inconcebíveis. Enquanto isso, Vegeta perdia a calma, avançando com um chute feroz. Amaron, animado, reagia. Aí está. Você viu o que me obrigou a fazer para me obedecer, Vegeta? Porém, Vegeta acelerava, mudava o ângulo do chute e lançava para cima, pegando Amaron de surpresa. O pé de Vegeta acertava violentamente o rosto de Amaron. Então o Saiyajin gritava.